Olá galera do canal Tempo no Web, estamos chegando com mais um vídeo da previsão atualizada para o Nordeste e Norte do Brasil para essa terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. Começando aqui às 0 horas, grande parte da região Nordeste terá condição para tempo estável sem chuvas nas áreas em cinza. Temos condição para algumas tempestades no oeste da Bahia, partes aí do sul da Bahia, sul do Piauí, partes do oeste e sul do Maranhão. Às 3 horas, a condição para algumas tempestades no oeste e norte da Bahia, sul do Piauí, área central do Piauí, partes do oeste e sul do Maranhão. Chuvas fracas no sudeste do Ceará. Grande parte da região nordeste com tempo estável sem chuvas. Às 6 horas, a condição para algumas tempestades sobre o centro-norte da Bahia, leste do Piauí, algumas áreas, e oeste e sul do Maranhão, algumas áreas. Outras áreas da região nordeste, condição para tempo estável e sem chuvas. Às 9 horas, a condição para algumas tempestades na faixa oeste e norte da Bahia, centro, leste, sul e do Piauí, partes do oeste do Maranhão. Chuva fraca na região de Fortaleza e no Ceará. Ao meio-dia, temos condição para algumas chuvas isoladas, aí, algumas tempestades no oeste e norte da Bahia, centro, sul do Piauí, partes do sul do Maranhão. Chuvas fracas no litoral do Ceará e na região de Fortaleza. Às 15 horas, temos condição para algumas tempestades isoladas na faixa oeste da Bahia, partes aí do centro-sul do Piauí, chuvas fracas isoladas aí no sul do Maranhão. No restante da região nordeste, tempo estável sem chuvas. Às 18 horas, temos condição para algumas tempestades na faixa oeste da Bahia, sul aí do Piauí e sul do Maranhão. Em parte da região nordeste, segue com tempo seco sem chuvas. Às 21 horas, algumas tempestades no sul da Bahia, oeste da Bahia, sul do Piauí, sul do Maranhão. Grande parte da região nordeste segue com tempo estável sem chuvas. Vamos passando aqui às 0 horas para a região norte do Brasil. Temos condição para tempo seco sem chuvas no estado de Rondônia, no centro-leste do Acre. Algumas tempestades isoladas no oeste do Acre. Grande parte do Amazonas também com tempo seco. Algumas tempestades isoladas no leste do estado. Tempo seco em Roraima, sem chuvas. Amapá, com algumas chuvas isoladas no oeste do estado e no litoral norte do estado. Nas outras áreas do estado, condição para tempo estável. Tempestades na faixa oeste e sul do Pará. E grande parte do estado com tempo seco. Tempestades no centro, sul e leste do Tocantins, partes do norte do Tocantins. Faixa oeste e noroeste do Tocantins, tempo seco. 3 horas temos condição para algumas tempestades no centro-sul do Tocantins, leste do Tocantins e partes do norte do estado. Para o oeste do estado com tempo seco. Condição aqui para algumas tempestades no sul aí do estado do Pará, oeste do Pará, leste do Pará. Outras áreas do estado com tempo seco. Tempo seco em grande parte do estado do Amapá. Alguma chuva isolada no oeste do estado e norte do estado. Tempo seco em Roraima, sem chuvas. E grande parte do Amazonas também com tempo seco, sem chuvas. Alguma chuva isolada no sudoeste do estado e nordeste do estado. Tempo seco em Rondônia, sem chuvas. Algumas tempestades no centro-oeste do Acre. Tempo seco no leste do estado. Às 6 horas, segue condição para tempo seco sem chuvas no estado de Rondônia. No centro-leste do Acre. Algumas tempestades isoladas no oeste do Acre. Tempo seco em grande parte do Amazonas, sem chuvas. Alguma tempestade sobre o leste do estado. Tempo seco em Roraima, sem chuvas. E o centro-sul do Amapá também com tempo seco. Algumas tempestades isoladas sobre o norte do Amapá. Algumas tempestades aí no centro-sul do Pará e outras áreas do estado com tempo seco. Tempestades em quase todo o estado do Tocantins aí. Sendo algumas áreas do oeste do estado pode ter tempo seco. Às 9 horas temos condição aqui para tempestades em grande parte do estado do Tocantins. Partes aí do sudeste do Pará e grande parte aí do estado segue com tempo seco. Tempo seco também no estado do Amapá, sem chuvas. Algumas tempestades sobre o litoral norte do Amapá. Tempo seco em Roraima, sem chuvas. E grande parte do Amazonas também segue aí com tempo seco, sem chuvas. Algumas chuvas isoladas no sudeste do Amazonas e no noroeste do Amazonas lá. Tempo seco no estado do Acre, com alguma chuva isolada no extremo oeste do estado. Tempo seco em Rondônia, sem chuvas. Ao meio-dia aqui temos condição para tempo seco no sul de Rondônia. E algumas chuvas isoladas no leste e norte do estado. Chuvas isoladas em grande parte do estado do Acre.
Volta a ter chuvas isoladas em grande parte do estado do Amazonas. Algumas áreas ainda com tempo seco. Tempo seco no estado de Roraima. Tempo seco no sul e oeste do Amapá. Leste e norte do Amapá e com condição para algumas chuvas isoladas de fraca intensidade. Norte do Pará com tempo seco. Algumas tempestades no centro-sul do Pará. Então, para chuvas isoladas e tempestades em grande parte do estado do Tocantins. Às 15 horas segue condição para chuvas isoladas e tempestades em grande parte do estado do Tocantins. Aí do sul do Pará. Norte do Pará com tempo mais seco. Oeste e sul do Amapá com tempo mais seco. Algumas chuvas isoladas no litoral do Amapá e litoral norte do Pará. Tempo seco no estado de Roraima, sem chuvas. No norte do Amazonas. Oeste e sul do Amazonas com algumas chuvas isoladas aí. Tem o Acre com chuvas isoladas. E o leste e norte de Rondônia. O centro-sul de Rondônia com tempo seco. Às 18 horas temos condição aqui para tempestades em grande parte do estado de Rondônia, também do estado do Acre. Tempestades também aí no centro-sul do Amazonas e no sudeste do Amazonas, partes do leste do Amazonas. Norte do Amazonas com tempo mais seco. Condição aí para tempo seco no estado de Roraima e na faixa norte do Pará. Algumas tempestades no litoral do Pará e no sul do Pará. Algumas tempestades fortes aí no sudoeste do Pará. Sul e oeste do Amapá com tempo seco. Algumas tempestades sobre o leste e norte do Amapá. Segue condição para tempestades em grande parte do estado do Tocantins. Às 21 horas temos condição aqui para tempestades no centro-sul do Tocantins. Norte do Tocantins com tempo mais seco. Algumas tempestades no oeste e sul do Pará. Grande parte do Pará e segue com tempo seco. Amapá com algumas tempestades na área central do estado. Algumas áreas com tempo seco. Condição aqui para tempo seco sem chuvas no estado de Roraima. No norte do Amazonas, centro-sul do Amazonas, partes do oeste, sudoeste, noroeste do Amazonas. Aí com algumas tempestades. Condição aqui para tempestades em áreas do estado do Acre e do estado de Rondônia. Vamos conferir agora as temperaturas, as mínimas e as máximas no decorrer desta terça-feira sobre o norte e nordeste do Brasil, começando aqui pela região norte. As áreas mais claras do mapa teremos mínimas entre 18 graus a 21 graus. Os pontos mais escuros entre 22 a 25. Mínimas de até 27 graus e na faixa nordeste do estado de Roraima. Na região nordeste do Brasil, as áreas mais claras do mapa teremos mínimas que oscilam entre 16 graus a 20 graus. Os pontos mais escuros entre 21 a 25. Algumas mínimas que podem estar acima dos 25 graus e sobre o norte da Bahia, oeste do Pernambuco, leste do Piauí, nordeste do Ceará. Conferindo aqui as temperaturas máximas para a tarde da terça-feira na região nordeste do Brasil. Nas áreas mais claras, máximas entre 25 graus a 30 graus. Grande parte da região com máximas entre 30 a 35 graus. Algumas máximas que podem estar acima dos 35 graus aqui no noroeste do Sergipe, norte da Bahia, centro-sul de Pernambuco, oeste de Alagoas, oeste da Paraíba, leste do Ceará e centro-sul e oeste do Rio Grande do Norte. Aqui na região norte do Brasil, as áreas mais claras do mapa teremos máximas entre 25 graus a 30 graus. Grande parte da região com máximas de 30 a 35 graus. Algumas máximas de 36 a 37 graus no nordeste de Roraima. Beleza? Esse foi aqui mais um vídeo da previsão do tempo atualizado para o norte e nordeste do Brasil para essa terça-feira, dia 3 de fevereiro de 2026. Peço a todos que acompanhem o canal e que deixem seu like e ajude a divulgar o canal. Quem não é inscrito do canal, para que possa se inscrever também, deixar o seu like e ajudar a divulgar o canal. Beleza? Um abraço a todos aí, até o próximo vídeo.